Nesse vídeo eu vou te apresentar esse que provavelmente é o melhor temporizador estrela-triângulo do mercado. Isso por diversas razões diferentes. Então eu vou te apresentar todos esses detalhes e vou te falar também qual a diferença dele para um temporizador convencional. Então, pessoal, tá aqui o relé e a primeira coisa que se nota é o altíssimo padrão de acabamento, né? Nós temos a lateral aqui toda gravada a laser, na parte frontal os ajustes aqui eles são extremamente alinhados com essa face frontal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É tudo faceado, não tem diferença de ângulo, o alinhamento, o posicionamento aqui é perfeito. É muito bem construído, realmente é muito bem construído, não só por fora, mas por dentro também. Se relê aqui, o projeto dele ele é um pouco mais completo do que relés mais simples, visando uma possibilidade de trabalhar com tensões diferentes. Eu já vou mostrar com mais detalhes isso aí, mas ele não é só bem construído na parte externa, aqui por dentro ele é muito bem feito também, e isso garante mais qualidade, mais confiabilidade e mais possibilidades, já que, como eu falei, a tensão que pode ser utilizada nele é muito maior. Deixa eu já mostrar isso aqui, inclusive, eu ia deixar para depois para falar das características elétricas, mas eu já vou mostrar. Olha só, você pode trabalhar tanto com tensão alternada quanto com tensão contínua, de 12 até 240 volts, tanto em 50 quanto em 60 Hz. Basicamente, esse relé aqui ele pode ser usado em qualquer situação, né? A menos que você não tenha um neutro e a sua tensão seja trifásica 380. Mas tirando isso, você vai conseguir trabalhar em quase que qualquer situação, qualquer tensão aí vai atender. E isso aqui não é bom só no sentido de você ter mais possibilidades de utilizar o mesmo relé em tensões diferentes. Mas imagina que você está usando em 127, 110 e aí essa tensão acaba oscilando para cima. Você pode chegar até 240 aqui e ainda assim esse relé ele vai trabalhar sem que esteja fora da sua faixa de tensão nominal. Então, além da possibilidade de trabalhar com instalações diferentes com o mesmo relé, você pode ter um desse aqui em estoque e vai atender basicamente todas as situações. Além disso, tem essa vantagem de se tornar mais robusto, já que mesmo que a tensão acabe oscilando tanto para cima quanto para baixo, ele vai continuar atendendo. Então nós temos um contato também de até 16 amperes AC1. AC1 quer dizer que é para carga resistiva, né? Então até 16 amperes em carga resistiva. É lógico que eu não sugiro que você trabalhe nem próximo disso, porque à medida que esse contato for manobrando, ele vai acabar desgastando. Então, se tiver uma carga muito alta, é legal trabalhar com relé externo e é mais fácil depois e mais barato substituir esse relé externo caso venha a ser necessário. Mas 16 amperes, um relé de estrela-triângulo, não é provável que isso vá acontecer, né? Geralmente vai alimentar somente a bobina do contator, então não tem a menor necessidade de trabalhar com relés adicionais. Ele tem dois relés independentes, esse temporizador aqui. Um relé está aqui, um contato reversível, e o outro está aqui, outro contato reversível. Por que trabalhar com dois contatos reversíveis ao invés de um só, já que daria para trabalhar com NA e NF, né? Dá para fazer. Inclusive, boa parte das chaves aí estrela-triângulo são montadas com temporizadores convencionais com um contato reversível somente. Usa o aberto para um contator e o fechado para outro contator. Qual que é a diferença aqui? Repara no gráfico temporal, nós temos na primeira linha aqui a alimentação do relé. No momento que você alimenta, fecha um contato, aqui o 15 com o 16, o 15 com o 18, na verdade, né? E esse contato fica fechado durante a contagem de T1, que é o tempo 1. Depois nós temos o tempo 2, onde nenhum dos contatos fica fechado. E depois o tempo 3, que é o contato 25 com 28. Está aqui a representação desse contato, né? O 25 e 28. Então temos o primeiro fechamento em estrela, depois um tempo aqui que é o T2, com nenhum dos contatos fechados, e depois o fechamento em triângulo, que vai durar todo o tempo em que esse relé estiver alimentado aqui, né? Então, depois que tirar a alimentação, lógico, vai desligar esses dois contatos e, portanto, os dois contatores também responsáveis aí por fechar o motor em estrela e em triângulo também. Então, o grande diferencial aqui desse temporizador para um temporizador convencional é essa possibilidade de ajustar um intervalo entre estrela e triângulo. Para que serve isso? Para evitar qualquer risco de acontecer de fechar os dois contatores ao mesmo tempo, né? Isso fecharia um curto-circuito portanto, não é nada desejado, né? Se você tem, de repente, contatores aí que... Contatores, principalmente os maiores, eles acabam sendo um pouco mais lentos para atuar. Pode acontecer de fechar os dois contatores ao mesmo tempo. E aí, no momento que a chave troca de estrela para triângulo, o disjuntor desarma. Isso é até relativamente comum, né? Eu acredito que todo mundo já passou por isso em alguma circunstância. Pode acontecer de desarmar por sobrecarga. De repente, você está montando uma partida estrela-triângulo que parte com carga, o que não é o recomendado, né? E aí, no momento da troca, o disjuntor acaba desarmando. Pode acontecer? Sim, mas muitas vezes também é curto-circuito. Então, esse temporizador aqui, que tem esse intervalo programável aqui de estrela para triângulo, ele evita esse tipo de situação, então, onde o disjuntor desarma por curto-circuito. Bom, os ajustes aqui eles são da seguinte maneira. Nós temos, deixa eu mostrar melhor aqui, nós temos o primeiro ajuste, ele é da escala de tempo.
que pode ser de 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto ou 10 minutos. O segundo ajuste, ele é do tempo em si, e aí ele trabalha em cima daquela escala que foi selecionada, né? Repara que o primeiro ajuste ele está em 10 segundos, então o máximo é 10 segundos. Como está em aproximadamente 50%, então o tempo ajustado para troca de estrela para triângulo é mais ou menos aí 5 segundos, né? Se eu coloco esse primeiro ajuste aqui em 1 minuto e mantenho esse segundo ajuste em 50%, a troca ela vai acontecer com aproximadamente 30 segundos, né? Então, o segundo ajuste é um percentual em relação à escala que foi escolhida no primeiro ajuste. E é o tempo de troca de estrela para triângulo. Esse terceiro ajuste aqui, ele vai de 0,1 até 1 segundo, agora está mais ou menos em meio segundo, né? E é o tempo da troca, é o intervalo entre o fechamento de estrela e de triângulo. Então, esse terceiro ajuste aqui, ele é esse T2, né? É o tempo 2 aqui, que é o intervalo entre um contador abrir e o outro fechar. Então, o primeiro contador, que é o do T1, ele abre, né? Para depois fechar o contador do triângulo. Abre o de estrela para fechar o triângulo. Esse intervalo T2, ele é ajustado aqui. E essa é a grande diferença de um temporizador convencional para um temporizador estrela-triângulo. O temporizador estrela-triângulo ele te dá essa possibilidade, então, de configurar esse intervalo. Tem modelos que têm esse tempo fixo. E daí também trabalha com dois relés independentes, né? Eles são um pouco mais simples, então não dá essa possibilidade de ajuste, mas também vão funcionar, né? O ideal é que esse tempo de T2 ele seja o menor possível, mas desde que não feche curto-circuito, lógico. Mas o ideal é que ele seja um tempo bastante curto. E os temporizadores convencionais somente com contato reversível, não existe esse intervalo porque o contato é um só, né? Então, geralmente o contato vai fechar, vai abrir primeiro o fechado para depois fechar o aberto, mas caso isso não aconteça, né, eventualmente isso é muito rápido também, você pode acabar tendo problemas. Outras características aqui desse temporizador, ele tem, como eu falei, tem dois contatos, então existe esse ajuste de T2, ele tem uma tensão então de alimentação que varia de 12 até 240, seja tensão alternada ou contínua, fixação em trilho DIN, inclusive com duas travas, né? Isso aqui para facilitar. Às vezes uma das travas, dependendo da posição, ela fica de difícil acesso, então você tem a possibilidade de destravar tanto por cima quanto por baixo. E ele é bem estreito, né? Ele é um pouco mais estreito do que o normal. Ele dá mais ou menos a largura de um disjuntor e por isso ele acaba ocupando pouco espaço no painel. Esse temporizador está disponível no site da Brasiltec, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você fizer um cadastro rápido lá, você faz na hora esse cadastro, é rapidinho, você consegue saber o valor já com todos os descontos, todos os impostos também. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações e ficar por dentro das novidades e deixa um comentário também, porque isso acaba me ajudando a continuar gravando conteúdo aqui para o canal.